O equinócio é mais do que um fenômeno astronômico. Ele carrega uma força espiritual poderosa, um ponto de equilíbrio entre luz e sombra que abre um portal para recomeços. Hoje você está diante de uma oportunidade rara de plantar sementes de prosperidade que podem se enraizar e frutificar de forma duradoura. Este não é apenas mais um vídeo, é um chamado cósmico. Antes de mergulharmos juntos nesse caminho, quero que você escreva nos comentários a frase: "Eu planto minha prosperidade hoje". Quando você escreve isso, não é só uma ação no campo virtual, é uma ativação energética. Você declara ao universo sua disposição em participar deste movimento, coloca sua intenção em palavras e ancora sua energia no presente. É como colocar a primeira semente na terra fértil que está se abrindo agora. A energia do equinócio nos lembra que não estamos vivendo por acaso, que existem momentos em que o próprio universo estende uma mão invisível e nos convida a alinhar. Se você continuar repetindo os mesmos hábitos, o risco é permanecer em ciclos de escassez e de instabilidade. Mas se escolher se abrir, o que pode florescer vai além do que sua mente imagina. É nesse encontro entre decisão e oportunidade que surgem as ativações que hoje vamos revelar. Este vídeo trará 5 ativações espirituais para você plantar prosperidade duradoura. Não falamos aqui de fórmulas mágicas ou promessas vazias, mas de movimentos concretos da alma, capazes de desbloquear energia e criar alinhamento com a abundância. A cada ativação, você compreenderá o que trava seu fluxo, aprenderá como corrigir e sentirá como se uma nova terra se abrisse dentro de você. A promessa é clara: se você aplicar, poderá abrir espaço para que a prosperidade se manifeste em todas as áreas. Mas também existe um risco: ignorar esse portal e perder a chance de plantar as sementes certas no momento certo. Este é um ponto decisivo, um teste espiritual de escolha. Então se prepare. Hoje você vai entender o que é o poder do equinócio, por que este momento carrega uma força única e como pode ser usado para gerar prosperidade que não se dissolve com o tempo. Cada passo nos levará mais fundo, até que ao final você receberá um decreto poderoso, capaz de selar a sua nova linha do tempo. O poder do equinócio vai muito além da mudança das estações. Ele representa o instante em que o dia e a noite se equilibram, criando um campo simbólico onde luz e sombra coexistem em harmonia. É como se a própria natureza nos lembrasse que tudo tem um ponto de equilíbrio. E esse ponto é um convite para recomeçar. Espiritualmente, o equinócio é um portal de realinhamento. Ele abre a possibilidade de revisar escolhas, soltar excessos e plantar intenções com mais força do que em qualquer outro período, porque a energia universal sustenta o movimento de renascimento. Imagine-se como um agricultor diante de uma terra fértil. Ele sabe que se plantar sementes agora, elas terão maiores chances de crescer, porque o solo está úmido, preparado, equilibrado. Assim também é o campo energético no equinócio, pronto para receber intenções. Quando você compreende isso, percebe que não se trata apenas de um momento bonito do calendário, mas de uma chave espiritual. A prosperidade não acontece por acaso. Ela nasce quando a semente encontra o solo certo e a estação favorável. Astrologicamente, podemos associar essa energia à lua nova, fase ideal para novos começos. É o momento de plantar intenções que mais tarde poderão florescer e se revelar. Essa ligação mostra que o equinócio não é apenas um marco de equilíbrio externo, mas também uma oportunidade interna de criar novos ciclos. É como abrir um caderno em branco e escolher conscientemente o que deseja escrever nas próximas páginas da sua vida. É importante entender também que estar aqui, agora, ouvindo essas palavras, não é coincidência. A energia do equinócio ressoa como um chamado, e muitos sentem esse impulso de buscar sentido e alinhar-se justamente nesses períodos. Se você está presente, é porque sua alma reconheceu a necessidade de se reconectar ao fluxo. Essa consciência já é um primeiro passo de ativação. E quando falamos de prosperidade duradoura,
Não falamos apenas de riqueza material, mas de plenitude em todas as áreas, paz interior, saúde equilibrada, relacionamentos que nutrem e caminhos que fazem sentido. Para plantar esse tipo de prosperidade, precisamos de ferramentas espirituais que funcionem como ativações energéticas. São elas que vão direcionar sua força vital para o campo fértil que o equinócio abre. E é justamente nesse ponto que entramos na primeira ativação, a clareza de intenção. A primeira ativação para plantar prosperidade duradoura é a clareza de intenção. Sem clareza, todo o campo energético se dispersa, como sementes jogadas ao vento que nunca encontram solo fértil. Muitas pessoas dizem querer prosperidade, mas não conseguem definir o que isso significa em suas vidas. Querem mais dinheiro, mas não sabem para quê. Desejam liberdade, mas não explicam como ela se traduz em suas rotinas. Quando a intenção é vaga, o universo não encontra uma forma concreta de responder. Os sintomas da falta de clareza são visíveis: decisões confusas, caminhos que parecem sempre travar, projetos que se iniciam com entusiasmo, mas logo são abandonados. É como caminhar em um labirinto sem mapa, dando voltas sem perceber que a saída depende apenas de um direcionamento mais consciente. Prosperidade não se manifesta quando não há um alvo definido. A numerologia reforça esse princípio através do número 111, símbolo da manifestação pelo pensamento. Ele aparece como um lembrete de que seus pensamentos criam realidades, mas para isso precisam ser focados. Se você pensa em muitas direções ao mesmo tempo, a energia se divide e o resultado é fragmentado. O segredo está em escolher com clareza o que realmente deseja ver florescer. Uma prática poderosa para corrigir esse erro é o scripting, técnica que consiste em escrever seus desejos como se já estivessem acontecendo. Não é sobre pedir, mas sobre declarar no presente. Por exemplo, eu vivo em paz, com estabilidade financeira, e uso meus recursos para gerar alegria e expansão na minha vida. Ao escrever assim, você não apenas organiza sua mente, mas envia uma ordem direta ao campo energético. Além de escrever, é fundamental sentir a emoção do desejo já realizado. Imagine o alívio, a gratidão, a alegria de viver essa realidade. É a combinação da clareza mental com a vibração emocional que cria o campo fértil para a manifestação. Clareza é como acender uma lanterna em meio à escuridão. Ela não muda todo o cenário de imediato, mas revela onde você está e qual direção seguir. Quando você escolhe a prosperidade com clareza, deixa de ser levado pelas circunstâncias e passa a conduzir sua vida com propósito. E exatamente por isso, depois da clareza, precisamos acender o fogo da emoção que dará vida a essa intenção. A segunda ativação para plantar prosperidade duradoura é a emoção elevada. Intenção sem emoção é como uma semente guardada em uma gaveta. Ela existe, mas nunca vai germinar. A clareza define o que você quer, mas é a emoção que dá vida, cor e movimento a esse desejo. Muitas pessoas fazem listas, escrevem objetivos, mas ao lerem o que escreveram, não sentem nada. E quando não há vibração, o campo energético permanece estéril. A ausência de emoção se manifesta em sintomas sutis: visualizações frias, falta de entusiasmo ao falar sobre os próprios sonhos, ou até mesmo aquela sensação de que nada faz sentido. É nesse estado que a abundância se distancia, porque o universo responde à frequência que você emite. Se você pensa em prosperidade, mas vibra apatia, a mensagem enviada é de vazio. A correção é cultivar gratidão antecipada, uma prática simples e poderosa. Em vez de apenas desejar, você sente como se já tivesse recebido. Feche os olhos, respire fundo e imagine sua vida com o que deseja já realizado. Veja os detalhes, ouça os sons, sinta as texturas, perceba as emoções. Deixe o corpo vibrar como se estivesse vivendo aquilo agora. Esse estado altera a frequência, como se você ajustasse sua estação interna para captar o mesmo canal daquilo que quer atrair. Um micro-ritual eficaz é a visualização do portal. Inspire profundamente, segure o ar por alguns segundos
e expire devagar. Imagine à sua frente uma porta dourada se abrindo. Ao atravessar, perceba sua vida transformada, prosperidade fluindo, relações saudáveis, paz interna. Sinta gratidão como se fosse real neste instante. Quanto mais você mergulha nessa experiência, mais o campo energético se fortalece. Astrologicamente, podemos associar essa ativação ao elemento fogo, símbolo de impulso e vitalidade. O fogo aquece, expande, traz movimento. Quando você acende esse fogo interno, sua intenção deixa de ser apenas uma ideia e se torna uma força magnética capaz de atrair circunstâncias alinhadas. A afirmação que ancora essa etapa é: eu sinto a prosperidade fluindo em mim. Repita em voz clara, sentindo o corpo reagir. Cada palavra é uma chama que alimenta a semente plantada. E quando essa chama está acesa, surge a necessidade de provar ao universo, por meio de gestos concretos, que você está disposto a dar o próximo passo. É aí que entra a terceira ativação: a ação alinhada. A terceira ativação para plantar prosperidade duradoura é a ação alinhada. Sem ação, toda a intenção e emoção ficam no campo do invisível, como sementes lançadas ao vento sem jamais tocarem o solo. O universo responde ao movimento, e cada pequeno gesto no mundo físico é uma prova de que você realmente acredita no que declarou no mundo espiritual. Muitas pessoas passam anos sonhando, visualizando, planejando, mas nunca dão o primeiro passo. E quando não há passo, não há estrada. Os sintomas da falta de ação são fáceis de perceber: ideias guardadas em cadernos, projetos engavetados, planos que nunca saem da fase de rascunho. É o excesso de espera pelo momento ideal, que na verdade nunca chega. O medo de errar ou de fracassar paralisa, e enquanto a pessoa se prepara infinitamente, a energia da abundância passa ao lado sem encontrar espaço para entrar. A correção está em escolher um passo mínimo e executá-lo ainda hoje. Não precisa ser grandioso, basta ser real. Se o desejo é prosperidade financeira, pode ser organizar uma planilha simples ou abrir uma conta destinada a novos projetos. Se o desejo é expansão profissional, pode ser enviar uma mensagem, inscrever-se em um curso ou dar início a uma conversa importante. Cada ação, por menor que pareça, aciona engrenagens invisíveis que atraem novas oportunidades. Na numerologia, o número 888 é o símbolo máximo da abundância em movimento. Ele representa fluxo ativo, prosperidade em curso. Agir é a forma prática de sintonizar com esse número, porque a abundância não é estática, é um rio em movimento. Quando você permanece parado, nada acontece. Quando você se move, o rio encontra novas margens para tocar. A afirmação que ancora essa etapa é: eu ajo com coragem e confiança. Dizer isso em voz firme é como afirmar ao universo que você está disponível para receber, não apenas em pensamento, mas em experiência. É no momento da ação que o invisível começa a se materializar. Assim como uma planta não cresce apenas porque a semente foi colocada na terra, mas porque alguém regou, cuidou e expôs à luz, sua prosperidade também precisa de gestos concretos que validem sua intenção. E depois de agir, há um passo essencial que muitos esquecem: liberar as resistências que ainda tentam segurar seu crescimento. É isso que nos leva à quarta ativação. A quarta ativação para plantar prosperidade duradoura é a liberação de resistências. Muitas pessoas até têm clareza do que querem, sentem emoção verdadeira e dão passos de ação, mas continuam presas a correntes invisíveis. São crenças antigas, culpas não resolvidas, mágoas guardadas, medos que insistem em voltar. Essas resistências funcionam como pedras no solo, onde você planta suas sementes. Mesmo que a intenção seja boa e a ação esteja correta, o crescimento é limitado porque a raiz não consegue se expandir. Os sintomas da resistência aparecem em forma de peso emocional. É quando você percebe que repete sempre os mesmos padrões, atrai as mesmas dificuldades ou sonha recorrentemente com situações que remetem ao passado. É como se houvesse algo insistindo em lembrar que uma parte de você ainda não está livre. E enquanto isso não for liberado,
A abundância não consegue se manifestar em plenitude. Uma prática poderosa para esse processo é o ritual da queima simbólica. Escreva em um papel tudo aquilo que sente que o prende: medos, crenças, situações, nomes, lembranças. Em seguida, em um ambiente seguro, queime esse papel enquanto afirma: eu libero o que não me serve e abro espaço para o novo. Esse gesto simples tem um efeito profundo porque simboliza a transmutação daquilo que estava preso em energia estagnada para algo que retorna ao fluxo universal. Astrologicamente, essa ativação se conecta à lua minguante, fase ideal para soltar padrões antigos. Assim como a lua se desfaz de sua luz, você também é convidado a desfazer-se daquilo que não precisa carregar. O que parece perda, na verdade, é libertação. O espaço que se abre é exatamente o que permite que novas formas de prosperidade cresçam. Um exemplo claro é o de alguém que carregava por anos ressentimento em relação a uma experiência de fracasso financeiro. Apenas quando decidiu perdoar a si mesmo e soltar essa culpa, oportunidades começaram a surgir de maneira natural. O bloqueio não era falta de ação, mas excesso de peso. A afirmação que ancora essa etapa é: eu libero o que não me serve. Ao repetir isso, você cria um campo de desapego que torna seu terreno interno fértil novamente. E quando esse espaço se abre, surge a necessidade de mantê-lo nutrido e protegido. É nesse ponto que chegamos à quinta ativação, o alinhamento contínuo. A quinta ativação para plantar prosperidade duradoura é o alinhamento contínuo. Prosperidade verdadeira não é algo que se conquista apenas em um único ritual ou momento especial. Ela precisa ser alimentada, cuidada, fortalecida dia após dia, assim como uma planta precisa de sol, água e atenção constantes para crescer. Muitos se dedicam intensamente em um período, fazem práticas de manifestação, mas logo abandonam, caindo novamente em velhos padrões. O resultado é um fluxo intermitente, momentos de abundância, seguidos de quedas e bloqueios. Os sintomas do desalinhamento são claros. Você sente altos e baixos emocionais constantes, inicia bons hábitos, mas logo os abandona. Ou percebe que sua energia se dispersa em distrações e dramas que drenam sua força vital. A prosperidade se torna instável porque o campo não é sustentado. É como acender uma vela e deixá-la apagar logo em seguida, sem manter a chama viva. A correção está em criar pequenas âncoras diárias. Não é necessário algo complexo, mas sim constante. Reservar alguns minutos pela manhã para respirar profundamente, repetir uma afirmação e fazer um gesto simbólico, já é suficiente para manter sua frequência alinhada. Um exemplo simples é abrir as mãos para cima e dizer em voz clara: eu mantenho meu campo fértil e próspero. Esse pequeno hábito, quando repetido todos os dias, funciona como um regador espiritual que mantém suas sementes vivas. Na numerologia, o número 777 representa a confirmação espiritual de que você está no caminho certo. Ele surge como um sinal de que a disciplina energética cria frutos, mesmo quando ainda não são visíveis. Esse número lembra que consistência é o que transforma a intenção em prosperidade duradoura. Astrologicamente, o alinhamento contínuo se conecta com a ideia de ciclos. Cada dia é uma pequena estação, cada escolha é uma semente plantada. Quando você entende que a prosperidade é cultivada e não apenas recebida, muda completamente sua relação com ela. Você deixa de esperar milagres esporádicos e passa a viver em estado de semeadura constante. A afirmação que ancora essa etapa é: eu mantenho meu campo fértil e próspero. Repetir isso diariamente cria um selo de continuidade, e ao sustentar esse alinhamento, você garante que as ativações anteriores não se percam, mas se consolidem. É nesse momento que todas as sementes se encontram e começam a formar um campo vibrante, pronto para a integração. Integrar as 5 ativações é o que transforma um conjunto de práticas em um verdadeiro estilo de vida. Clareza, emoção, ação, liberação e alinhamento não são etapas soltas, mas partes de um mesmo fluxo que se retroalimentam. Quando você une todas, cria um campo energético tão coerente
que a prosperidade não encontra resistência para se manifestar. É como montar um círculo perfeito. Cada ponto sustenta o outro e juntos formam um portal de estabilidade. A clareza mostra onde você quer chegar. A emoção coloca energia viva nessa visão. A ação traduz a intenção em movimento concreto. A liberação remove os obstáculos invisíveis. E o alinhamento diário garante que tudo se sustente com consistência. Esse pipeline é a essência da lei da atração em sua forma mais pura. Pensar, sentir, agir e confiar. Quando qualquer uma dessas partes falta, o processo se fragiliza, mas quando todas estão presentes, o campo se fortalece e os resultados aparecem. Um ritual simples para integrar essas 5 forças pode ser feito em apenas 2 minutos. Feche os olhos, respire profundamente e visualize diante de você uma semente luminosa sendo plantada em um campo fértil. Afirme em silêncio a sua intenção. Sinta a gratidão por ela já estar realizada. Imagine-se dando um pequeno passo concreto em direção a isso. Visualize uma luz dourada queimando as resistências e finalize com a frase: "Eu mantenho meu campo fértil e próspero." Esse exercício reúne todas as ativações em um só gesto e pode ser repetido diariamente. É importante também proteger esse campo nos primeiros dias após cada prática. Evite envolvimento com dramas desnecessários, compras impulsivas ou exposição exagerada. Essas atitudes funcionam como ervas daninhas que competem pela energia da sua semente. Em vez disso, escolha silêncio estratégico, foco e gratidão. Isso garante que a vibração da prosperidade permaneça íntegra. Os sinais de que essa integração está funcionando surgem de maneira natural. Arrepios sem motivo aparente, sonhos reveladores, encontros inesperados, sensações de paz ou clareza súbita. Essas confirmações são lembretes de que o campo foi ativado e está em movimento. Se em algum momento você não sentir nada, lembre-se de que os frutos, às vezes, se formam no invisível antes de aparecerem. Com a integração ativa, você cria uma base sólida que sustenta a prosperidade de forma contínua. É como um campo onde várias sementes florescem ao mesmo tempo, formando um jardim que se expande. E nesse jardim, os sinais de crescimento se tornam visíveis para quem tem olhos para ver. Os sinais de prosperidade ativada são como pequenas luzes no caminho, confirmando que suas sementes começaram a germinar. Eles não aparecem como garantias absolutas, mas como lembretes sutis de que o campo energético está em movimento. Muitas vezes surgem quando você menos espera. Uma conversa inesperada que abre uma ideia, a repetição insistente de uma mesma palavra em diferentes lugares, um número que aparece constantemente em relógios, placas ou recibos. Esses sinais são o modo do universo dizer: continue, você está alinhado. Um dos sinais mais comuns é a sincronicidade, situações que parecem coincidência, mas que carregam um sentido oculto. Encontrar uma pessoa no momento exato, receber uma mensagem quando pensava em alguém, ver uma oportunidade aparecer justamente quando decidiu agir. Outro sinal frequente é a sensação de leveza, como se um peso tivesse sido retirado dos ombros sem motivo aparente. Essa paz silenciosa indica que resistências foram liberadas e que o espaço interno está aberto para receber. Na numerologia, o aparecimento constante de sequências como 11 e 11 ou 777 é visto como uma confirmação espiritual. O número 777, em especial, representa a sorte divina em andamento, como se o universo estivesse trabalhando nos bastidores para que as coisas se encaixem. É um sinal de que não é preciso forçar, apenas confiar no processo que já foi ativado. Astrologicamente, podemos relacionar esses sinais a uma conjunção, quando energias se unem e tornam tudo mais visível. É o momento em que situações que antes estavam ocultas se revelam com clareza. Por isso, quando os sinais surgirem, não os ignore, nem tente explicá-los de forma lógica demais. Apenas reconheça e agradeça. Essa atitude simples reforça o diálogo com o universo e mantém o fluxo aberto. Um exemplo marcante é de alguém que, após praticar rituais de clareza e liberação,
começou a ver constantemente a sequência 333. Pouco tempo depois, recebeu o convite de um guia que trouxe exatamente a orientação que precisava. Esses sinais não prometem resultados imediatos, mas mostram que o campo já foi ativado e que os frutos estão em formação. A afirmação que ancora essa percepção é: eu reconheço os sinais do meu florescimento. Repeti-la faz com que você se torne ainda mais atento ao movimento do universo. E quando os sinais são acolhidos, o próximo passo é selar o processo com um decreto final, capaz de consolidar tudo o que foi plantado. O equinócio é um portal que não volta. Um instante em que o equilíbrio entre luz e sombra abre a possibilidade de plantar sementes que podem frutificar por muitos anos. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. O chamado já estava inscrito na sua alma, e agora você tem diante de si a oportunidade de selar o processo que percorremos juntos. Não se trata apenas de ouvir palavras, mas de assumir uma identidade. Você não é comum. Você foi escolhido para viver em abundância e prosperidade duradoura. E esse é o momento de reivindicar essa herança. Relembrando o caminho, você passou pela clareza de intenção, pela emoção elevada, pela ação alinhada, pela liberação de resistências e pelo alinhamento contínuo. Cada uma dessas ativações foi como uma semente colocada em sua terra interior. Agora, todas juntas formam um campo fértil, pronto para florescer. Mas todo campo precisa de um gesto final, um decreto que funcione como a água que sela a terra e desperta o broto. É isso que faremos agora. Quero que você feche os olhos, respire profundamente e, em voz clara, repita: eu planto minha prosperidade duradoura agora. Essa frase é o decreto que ancora todas as ativações. Quando você a pronuncia, não apenas cria uma afirmação mental, mas abre uma porta energética. E quando escreve essa frase nos comentários, sela o compromisso no plano físico, fortalecendo ainda mais o que já foi ativado. Lembre-se, cada palavra tem peso, cada declaração tem poder, e esse decreto é a chave final. Visualize-se em um campo aberto, a terra iluminada pelo sol dourado do equinócio. Veja-se lançando sementes brilhantes que se transformam em árvores frondosas, carregadas de frutos que simbolizam prosperidade em todas as áreas da sua vida. Caminhe nesse campo e sinta a certeza de que esse jardim já existe dentro de você. Não há pressa, não há dúvida. O tempo certo do universo se encarregará de fazer florescer. O equinócio é um chamado que pede decisão. Alguns ouvirão e deixarão passar. Outros ouvirão e plantarão. Você já escolheu plantar. Agora honre essa escolha diariamente, mantenha seu campo limpo e nutrido, e permita que o ciclo siga seu curso natural. E lembre-se, novas mensagens virão, mas esta é a semente que pode mudar sua linha do tempo para sempre. Declare, escreva, sinta e atravesse o portal. O universo já espera você do outro lado.